Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre direito aduaneiro, jurisdição e tributação. Nossa convidada é a advogada Tatiana Scaranello, especialista em direito marítimo, portuário e aduaneiro e em direito tributário. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que lhe agradeço o convite. Olha só, a gente sempre tem o hábito de começar a entrevista pela trajetória dos nossos convidados. No seu caso, de onde é que veio o interesse pelo direito? Foi coisa de família? Foi motivação de algum amigo? Enfim, como é que surgiu isso? Bom, não foi de família. Até os 14 anos eu queria ser médica cardiologista. E aí eu percebi que eu não tinha aptidão alguma para ser médica. E como eu gostava muito de ler, me interessava muito por leis, sempre li muitos livros desde os 8 anos de idade. Eu comecei a fazer, uma captação do que eu poderia ser profissionalmente. E eu descobri o direito. E eu percebi que o direito, quando eu tinha 14 anos, era algo que iria me fazer feliz. Então, eu montei a minha trajetória de estudos no colegial, até também o cursinho para vestibular, em relação ao direito. Então, desde os 14 anos eu sabia que o direito seria o objeto de estudo, a minha ciência de estudo para o resto da minha vida. Tanto que, para mim, o direito não se esgota na graduação. Nós sempre temos que estar nos renovando, seja através de congressos, pós-graduações, porque não é uma ciência exata o direito. Então, sempre precisamos estar nos atualizando para atender bem o público. Mas me explica um pouquinho melhor essa descoberta do direito aos 14 anos. Aos 14 anos eu gostava muito de ler, então era algo assim que me despertou essa vontade de estudar direito, porque todo mundo falava, olha, você quer ser advogada, você quer ser uma jurista, você tem que gostar de ler bastante. Então, a partir desses apontamentos dos professores, principalmente durante o colegial, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a me direcionar para o estudo do direito. E eu estudei numa faculdade pública, estudei Direito na Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, no campus de Franca, que é uma cidade muito aconchegante, uma cidade para universitário. E foi algo que também fez com que o direito se perpetuasse no meu coração. É bem assim, a questão da faculdade ter me ajudado a crescer em relação ao direito, me dando oportunidades para me tornar pesquisadora, tanto da CNPq quanto da FAPESP, que são instituições também públicas, fundações, em relação à pesquisa. Então, algo que eu comecei a ter essa vontade de pesquisar em matéria do direito na graduação na Unesp. Foi uma oportunidade ímpar que eu obtive a partir de uma instituição pública, que me deu, inclusive, outras oportunidades, não apenas na iniciação científica, mas em estágios, inclusive aqui na Câmara dos Deputados. Eu fui estagiária de um deputado, por causa da Unesp, e também de estudos mais aprofundados em outras instituições. E como é que foi o seu envolvimento com essas áreas em que a sua atuação ficou mais frequente a partir daí? Pois bem, primeiro, quando eu era bolsista CNPq, eu estudei a parte de patentes farmacêuticas. Inclusive por causa de um caso concreto na minha família. Minha tia tinha câncer e por causa dessa questão de querer sempre ajudar os outros a partir do direito, eu me tornei pesquisadora CNPq. Durante a faculdade, eu tive aula com uma professora de Direito Marítimo. Apesar dela não lecionar Direito Marítimo na Unesp, ela lecionava Direito Civil, Família, que é muito comum professores em faculdades públicas lecionarem outras disciplinas por causa da lacuna de profissionais. E naquele momento eu resolvi mudar o meu objeto de pesquisa. Então nós elaboramos um projeto para a Fundação Amparo de Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e em 20 dias o projeto foi aprovado, algo que demora de 3 a 6 meses, por causa do objeto de estudo, de pesquisa que era inovador. Foi a primeira bolsa FAPESP de Direito Marítimo no Estado de São Paulo. Então, a partir dessa pesquisa em relação ao direito marítimo, quanto à responsabilidade do Estado por causa de derrames de hidrocarbonetos e a preocupação do meio ambiente, eu comecei a ter um estudo mais aprofundado nessa disciplina. E a partir do direito marítimo, quando eu já era formada, fiz uma pós-graduação lá em Santos, na minha cidade atual,
apesar de ser de uma cidade pequenininha chamada São Pedro, no interior de São Paulo, de 30 mil habitantes. Cheguei a Santos e fui fazer uma pós em Direito Marítimo, onde eu conheci o Direito Aduaneiro. E o Direito Aduaneiro foi algo que, nossa, me despertou a paixão, tanto que depois de finalizar a pós de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro, eu já era professora de concursos públicos e OAB, resolvi fazer uma pós em Direito Tributário, para me aprofundar mais ainda nessa relação de tributação na importação e na exportação. Então, foi a partir de provocações em relação à minha atitude de sempre querer buscar mais em relação ao estudo, em relação ao conhecimento, que eu cheguei nessa parte do direito aduaneiro, que é uma disciplina ainda muito desconhecida no país. Há poucos profissionais nessa área. E, equivocadamente, as pessoas acham que o direito aduaneiro é um ramo do direito tributário, mas, na verdade, é uma disciplina autônoma. Qual seria a importância dele para o desenvolvimento do país, enfim, para a sociedade? Como é que a gente consegue contextualizar assim, o direito aduaneiro no nosso dia a dia? Pois bem, o direito aduaneiro é algo que poucas pessoas sabem que ele é fundamental. Então, nós temos vários produtos que são importados, produtos para o nosso dia a dia, inclusive. Então, a insulina, que é um fármaco que nós utilizamos na questão do tratamento da diabetes, 90% da insulina ela é importada. Quando falta insulina nos hospitais públicos, nos hospitais privados, por exemplo, é por causa da burocratização em relação à importação desse fármaco. Então, algo que eu até chamo a atenção é porque o Brasil ele precisa desburocratizar o seu comércio internacional. A partir da instituição de regimes aduaneiros especiais, como o RECOFIS-PET, que é um drawback de grandes proporções, que facilita essa desburocratização. Então, quando nós temos falta de alguns insumos para a produção de determinadas mercadorias, que o Brasil não detém a tecnologia de produção, ou também de fármacos e outros produtos, não é por causa em relação à tributação tanto, mas é a questão da burocratização. Muitas vezes, uma mercadoria ela demora para ser desembaraçada no Porto de Santos. Por quê? Nós não temos quase profissionais na área. Tanto que o Brasil agora é um estado signatário do Acordo de Facilitação de Comércios, que visa essa desburocratização no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Então, os países europeus, no âmbito da OMC, eles entendem que o Brasil é um país muito burocrático. Ele possui muitas leis, mas não tem muita atitude no comércio internacional. Então, a exigência de auditores da Receita, analistas da Receita Federal, até porque para estes concursos que a disciplina de Direito Aduaneiro é cobrada, mas não apenas, mas também para advogados, através do estudo de pós-graduações nesse objeto desse estudo, não apenas em relação ao direito tributário, que é uma disciplina muito limitada nessa questão de tributação internacional, nós temos essa necessidade de expansão. E também o magistrado. Nós temos várias disciplinas, várias jurisprudências, desculpem-me, tanto do STF quanto do STJ, que equivocadamente enquadra a matéria de direito aduaneiro em direito tributário. E há essa necessidade de um maior aprofundamento na disciplina, inclusive para os ministros fundamentarem seus votos. Professora, vamos aproveitar aí e fazer uma pausa? Sim. Perfeito, então vamos ao nosso primeiro intervalo. O Saber Direito Debate volta dentro de instantes, não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta, hoje com a advogada Tatiana Scaranello, especialista em Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro e em Direito Tributário. Professora, me diga uma coisa, a quem foi voltado o curso que a senhora aplicou aqui na TV Justiça ao longo dessa semana? Bom, este curso foi voltado para concurseiros da área fiscal, principalmente auditores e também analistas da Receita Federal, tanto que o concurso está para ser aberto e há uma busca incansável pela disciplina de Direito Aduaneiro, até porque é uma disciplina cobrada, inclusive, em segunda fase, em provas dissertativas, mas também para concurseiros para a Magistratura Federal, Procuradoria da República, além de Procurador de Estado, e alunos da graduação e advogados, obviamente, porque trata-se de uma disciplina nova no cenário brasileiro, apesar de já ser antiga no cenário global, que remonta inclusive à época das grandes navegações.
Então, é necessário que nós tenhamos esse conhecimento do direito aduaneiro, não apenas em relação aos concurseiros, por parte deles, que necessitam estudar essa disciplina, mas o advogado comum e o juiz, principalmente, que vai se deparar com estas questões no dia a dia. Então, vamos a esses temas, professora. Sim. Por exemplo, o que faz parte da chamada zona primária? Bom, a zona primária, nós estamos falando da jurisdição aduaneira, está lá no artigo 3º, inciso 1 do nosso regulamento aduaneiro, que é um decreto, inclusive, né? E ela traz alguns pontos alfandegados. Nós temos os portos, aeroportos alfandegados e pontos de fronteira, que consiste na entrada e saída de bens, veículos e também pessoas do território aduaneiro brasileiro. Então, é todo local onde que há essa movimentação de pessoas e também de mercadorias, a entrada e a saída. Mas nós também temos algumas exceções em relação a essa entrada, conforme abordei em aula, a questão de gasodutos, em relação também às linhas de transmissões de energia elétrica, que é algo que está no cotidiano brasileiro. Quando nós tivemos uma crise entre Brasil e Bolívia por causa do gás boliviano, nós tínhamos que a Bolívia ia interromper o fornecimento de gás a partir de um gasoduto. Também nós temos essa questão a energia elétrica excedente por parte do Paraguai, que é produzida de Itaipu, o Brasil adquire essa energia excedente. Então, vem através de linhas de transmissão de energia elétrica. Então, são mercadorias que estão entrando no território aduaneiro brasileiro sem ser por uma zona primária. Trata-se de uma exceção. Só que na zona primária nós temos uma fiscalização mais assídua, né? Então, já que há esse trânsito de pessoas e mercadorias. É possível estender a jurisdição brasileira ao exterior? Sim. Conforme o que eu apresentei em aula, nós temos a área de controle integrado, que é fruto de um acordo no âmbito do Mercosul, Acordo de Recife, tanto que os estados, parte do Mercosul, mais a Bolívia, que também assinou esse acordo, tanto países que fazem parte do Mercosul como países fora do Mercosul podem celebrar tratados, acordos no âmbito do Mercosul. Então, a Bolívia também faz parte. Estes estados assinaram este acordo de Recife, que traz uma extensão dessa jurisdição para um território membro do Mercosul ou para a Bolívia. Isso traz uma maior eficácia na fiscalização entre esses dois estados, como se, por exemplo, houvesse uma área de controle integrado na Argentina, as autoridades aduaneiras brasileiras poderiam também ali efetuar fiscalizações em conjunto com as autoridades argentinas. Professora, qual é a diferença entre mercadoria nacionalizada e mercadoria reimportada? Bom, a nacionalizada, nós estamos falando de uma mercadoria que ela foi exportada, mas uma mercadoria brasileira foi exportada e depois ela é importada novamente. Então, nós estamos falando de uma mercadoria nacionalizada, aquela que se torna nacional. Mas, na verdade, ela é exportada e ela se torna nacional de um outro estado e depois ela é importada novamente. Agora, nós, no caso, temos a reimportada. Trata-se de uma mercadoria que também foi exportada, mas dentro de um regime aduaneiro especial. Então, quando nós estamos falando de mercadoria reimportada, não incide o imposto de importação nessa volta dessa mercadoria. Então, se nós temos uma mercadoria brasileira, que ela é exportada para a Alemanha a título de exportação temporária, que é um regime aduaneiro especial, na volta, quando ela volta para o Brasil, ela é reimportada. Mas não há incidência do imposto de importação, diferentemente da mercadoria nacionalizada. A senhora poderia fazer uma explicação breve sobre a relação das alíquotas do imposto de importação dentro e fora do Mercosul? Bom, em relação ao Mercosul, nós temos a nomenclatura comum do Mercosul, que trata-se de uma classificação fiscal. Nós temos o sistema harmonizado internacional, que nos traz alguns números, itens, subitens, como nós denominamos. A partir dessa classificação fiscal da nomenclatura comum do Mercosul, nós iremos verificar qual que é a alíquota na tarifa externa comum, que é a TEC. Então, a partir dessa classificação, nós vamos verificar qual que é a alíquota que será utilizada para aquela mercadoria no âmbito do Mercosul.
principalmente em relação aos países que não são integrantes dessa união aduaneira inacabada que é o Mercosul. Por que ela é uma união aduaneira inacabada? Porque nós temos listas de exceções a produtos que não precisam observar a TEC. Por isso que quando nós classificamos a União Europeia, por exemplo, ela é um mercado comum, mas ela é uma união aduaneira. Por quê? Nós temos todos os estados da União Aduaneira, União Europeia, tributando os produtos de fora do bloco. Ao passo que no Mercosul nós temos essas listas de exceções. Então, é uma união aduaneira inacabada, incompleta, que nós denominamos na doutrina e nas aulas. Por isso que há essa distinção. Em relação a alíquotas ad valorem, ou específicas do imposto de importação, inclusive, nós temos a faculdade da CAMEX de, a partir de uma resolução, modificar essas alíquotas. Porque nós estamos falando de um tributo aduaneiro, e eu friso isso sempre em aula, porque nós estamos falando de um tributo internacional que pode ser modificado através de decreto do Poder Executivo, presidente da República, ou, em delegação para a CAMEX, através de resolução. Então, há essa possibilidade, inclusive, na Constituição Federal de 88. E é um tributo extrafiscal, cujo principal objetivo não é a arrecadação, que nem o professor Roque Antônio Carrasa fala, mas sim é regular o comércio internacional. Então, é importante que nós tenhamos essa noção em relação às alíquotas do imposto de importação. Ok, vamos a mais um intervalo, professor? Claro. Perfeito, o Saber Direito Debate volta daqui a pouquinho, até já. Voltamos com o Saber Direito Debate. A nossa convidada de hoje é a advogada Tatiana Scaranello, especialista em Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro e em Direito Tributário. Nós estamos falando hoje sobre Direito Aduaneiro, Jurisdição e Tributação. Professora, este é o bloco em que a gente fala dos livros recomendados pelos convidados. A senhora trouxe aqui Hipótese de Incidência Tributária, de Geraldo Ataliba. O que é que pode se falar a respeito desse livro? Então, Geraldo Ataliba é um grande mestre. Ele já faleceu, infelizmente, mas ele trouxe muitas informações de direito tributário para nós, até porque eu trouxe alguns livros em relação ao direito tributário, que é em relação à tributação, porque nós não temos livros de direito aduaneiro propriamente dito aqui no Brasil. Então, essa hipótese de incidência, ele é fininho, mas é um clássico. Geraldo Ataliba, ele distingue o fato jurígeno, que é o fato gerador do tributo, com a hipótese de incidência abstrata. Inclusive, o que está descrito na lei é uma hipótese de incidência abstrata. Pode ser que ocorra, pode ser que não ocorra. E quando é o caso concreto, o fato jurígeno tributário. Então, esse aqui é um livro clássico que eu sempre recomendo aos meus alunos de preparatórios para que leiam. Sempre é cobrado em segunda fase. Quando é citado, o examinador ele sempre dá um up na nota. E para qualquer advogado e para qualquer juiz também, muito importante conhecer Geraldo Ataliba. Ok, a senhora trouxe também aqui de Fabiana Del Padre Tomé, que já veio ao nosso programa, inclusive, A Prova no Direito Tributário. Bom, a professora Fabiana é uma grande amiga minha, fala que é até minha irmã mais velha, né? E esse livro aí também é ótimo, porque ela escreveu de acordo com o novo Código de Processo Civil. Ela nos traz, inclusive, a questão da prova no processo tributário, que seria mais ônus da fazenda do que do contribuinte, porque o contribuinte está numa posição desfavorável em favor da fazenda pública. A fazenda pública tem prazos especiais para contestar, para recorrer, enquanto que o contribuinte, muitas vezes ele é um microempresário, empresário de pequeno porte, sequer conhece os seus deveres tributários. E principalmente na questão da tributação, na importação, nós temos o processo administrativo fiscal, que não necessariamente haja a presença de um advogado, mas é muito importante que o advogado conheça, quando atuar no processo administrativo fiscal, de todas as normas, e principalmente no processo de execução fiscal. Lembrando que os tributos aduaneiros também seguem o rito da lei de execuções fiscais. Então, é um livro que eu recomendo. Tá certo. E aqui, de Paulo de Barros Carvalho, Direito Tributário, Linguagem e Método. Esse é um outro livro que é clássico também. O professor Paulo de Barros Carvalho é o mestre de todos nós. Comecei a minha pós-graduação em Direito Tributário conhecendo essa obra completa.
Ele traz, inclusive, um capítulo sobre regimes aduaneiros especiais, sobre tributação na importação. É uma das únicas obras de direito tributário que trata de direito aduaneiro. E apesar de ser uma parte de tributação na importação muito pequena, né, em comparação a todo o direito tributário, é algo que me auxilia bastante na formulação das aulas. Porque o professor ele tem uma posição muito interessante de como colocar a disciplina para os seus alunos. É uma linguagem um pouco rebuscada, mas é clássica e todo operador de direito deve ler Paulo de Barros Carvalho. É um livro que já é para iniciados, né? Sim. Tem algumas questões ainda que eu gostaria de tratar com a senhora, especialmente em relação às terminologias, que são um dos grandes momentos aqui das nossas entrevistas. Se não para a audiência, pelo menos para mim, porque a gente se diverte também com a maneira como os termos são aplicados no direito. E eu fiquei curioso com uma expressão, que é o regime aduaneiro de admissão temporária. Que diabo é isso? Você gosta de Fórmula 1? Um pouco. Um pouco? Pois bem, quando aqueles carros de Fórmula 1 eles vêm para o Brasil, nós não estamos fazendo uma importação propriamente dita. Nós não estamos, no caso, adquirindo, no caso, vários carros de escuderia, né, famosos que nós temos. Mas aqueles carros, eles vêm com os tributos suspensos, geralmente total, né, mas também nós temos o regime de admissão temporária parcial, que alguns tributos ficam suspensos parcialmente, o imposto de importação ele incide numa alíquota de 1% a cada mês de permanência do produto. Mas veja, quando o carro de Fórmula 1 vem, nós não estamos importando, então não há uma tributação em relação àquele carro. E depois ele volta para o exterior, tanto que nós temos corridas semanalmente, né? Quando nós temos Olimpíadas também, nós tivemos até uns regimentos sobre, no caso, direito aduaneiro e regimes especiais para as Olimpíadas. Aqueles cavalos de prova de hipismo, os trampolins, todos vieram para o Brasil em regime de admissão temporária. Então, não houve uma importação de fato, não houve uma tributação. O tributo incidente nessa importação fica suspenso. Aquele importador assina um termo de responsabilidade com a Fazenda Pública, que se torna um título executivo extrajudicial. Se ele descumprir alguns requisitos, a Fazenda Pública vai executar uma execução fiscal aquele título. E os tributos que, veja, ficaram suspensos desde o registro da declaração de importação de admissão temporária no Siscomex, eles voltam a incidir. E ainda com juros, com multa. Então, muitas vezes, inclusive, é aplicada uma pena de perdimento. Nós temos casos famosos de iates que foram importados, entre aspas, por esse regime, e o importador descumpriu os requisitos. E aí a Fazenda aplicou a pena de perdimento e o iate foi destruído completamente. Dá para imaginar? Nossa. Pois é. Acontece muita coisa que, infelizmente, os advogados desconhecem. E como que você vai defender seu cliente se você não conhecer? Que é um regime aduaneiro especial de admissão temporária. Tá certo, professora, eu queria agradecer o seu tempo, os seus esclarecimentos. Muito obrigado pela vinda aqui ao nosso programa. Eu que agradeço todo o convite da equipe maravilhosa. Muito obrigada a todos por me convidarem, por me darem essa oportunidade ímpar de participar desse programa da TV Justiça. Ok, o Saber Direito Debate fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Programas anteriores também estão lá. Tem perguntas e sugestões? Envie para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela companhia. Até semana que vem.